O advogado tributarista Fernando Quercia está com a gente aqui no estúdio CBN. Doutor Fernando não esteve na segunda passada, que era uma emenda de feriado. Bem-vindo de volta. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. E hoje vamos falar de um assunto espinhoso, hein? Vamos lá. Esses são os bons. Não era para ser, né? Porque uma Suprema Corte, até o próprio nome já diz. Mas o STF é muito questionado no Brasil, né? Sim. Vamos falar um pouco hoje sobre a coisa julgada. Né? Para os estudantes de direito, para os advogados, a gente sempre se acostumou a ouvir, e para o cidadão também, um pouco mais interessado, sempre se acostumou a ouvir, né, aquilo que o processo transitou em julgado. Quando o processo transitou em julgado, o seu direito está adquirido, não tem como voltar atrás. Pois é, e eu achei muito legal do release que o senhor me mandou. É o seguinte, além das eleições, o STF anda bem ocupado. Exatamente, eu falei, o STF anda bem ocupado, tem bastante assunto polêmico lá na pauta para ser julgado, né? E principalmente, esse eu acho que assim, é o principal, por quê? Porque o STF ele está hoje num julgamento, né, que retornou na sexta-feira, agora dia 18, para definir se a mudança jurisprudencial da Corte em temas tributários, sim, gera a quebra automática do trânsito em julgado de casos anteriores decididos em sentido contrário. O que significa isso? Né? Nós temos em pauta lá no Supremo a questão da contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Essa contribuição social ela foi instituída em 1988, mas a forma como ela foi instituída naquela época gerou alguns processos questionando a constitucionalidade da contribuição social. Algumas empresas na época entraram com ação e ganharam essa ação, que transitou em julgado, dando a elas o direito de não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Posteriormente, né, em 2007, o STF começou a julgar já os processos com sistemática de repercussão geral, e a partir daí ele começou a julgar a constitucionalidade da contribuição social para um âmbito geral, com repercussão geral, fazendo com que todas as empresas passassem a pagar a contribuição social, menos aquelas que já tinham transitado em julgado. Certo. Então, agora, o que a Corte Suprema nossa está julgando? Ela está julgando exatamente isso. Se a mudança de jurisprudência acarretada por um novo julgamento no Supremo Tribunal Federal pode alterar aquilo que já foi transitado em julgado. E me parece que eles entendem que sim. Por enquanto, o julgamento está favorável nesse sentido. São dois recursos diferentes, que estão com dois ministros diferentes, mas ambos já se pronunciaram no sentido de que entendem que deve haver essa mudança. E o trânsito em julgado, né, que foi tão discutido na época da questão da segunda instância, para esse caso, ele é muito específico, né, para a matéria tributária, é isso? Exatamente. Exatamente. Nesse caso, ele tá sendo específico para a matéria tributária, né? Por quê? Porque essas duas ações, elas dizem respeito à questão da contribuição social sobre o lucro líquido. E o que o Supremo diz? O Supremo diz o seguinte, não é justo que algumas empresas paguem a contribuição social e outras não paguem, né? A essas que não pagam a contribuição social porque tiveram um trânsito em julgado dessas ações no passado, elas acabam tendo uma vantagem a mais, elas pagam um imposto a menos, elas têm uma vantagem competitiva sobre as demais. Esse é o argumento do Supremo, né? Mas a parte do contribuinte, ela está dizendo o seguinte, não, mas se transitou em julgado, deveria ter uma ação anulatória, deveria entrar, então, o governo entrar com uma ação anulatória para tentar modificar isso aí, e não simplesmente isso aí ser modificado com um julgamento de repercussão geral. Então isso está gerando uma série de discussões e alguns advogados, né, e alguns estudiosos, eles alertam o seguinte, que essas mudanças repentinas e abruptas, elas geram uma insegurança jurídica muito grande. Né? Então assim, quem que vai investir num país onde cada hora a lei funciona de um jeito? Eu entro com uma ação, eu tenho um trânsito em julgado sobre uma determinada matéria que me permite ter algum tipo de benefício, né? Eu tenho a minha indústria, eu faço investimentos, eu cresço, e de repente vem uma outra ação que diz que não é mais assim e tudo muda. Essa insegurança jurídica é uma questão
que se contrapõe a esse argumento dos ministros, né? E apesar de que essa ação está tratando de matéria tributária, já começa a gerar aquele medo também de que isso possa se expandir. Bom, se pode quebrar o trânsito, se o trânsito em julgado não é mais inquebrável, isso amanhã ou depois pode se expandir para outras áreas. Ou seja, Brasil, né, o país da insegurança, o país onde a legislação ela flutua, ela muda conforme a composição da corte, conforme o governo, isso gera uma insegurança muito grande. Lembrando que aqui também é o país onde a lei pega e a lei não pega, né? Não é toda a lei que é cumprida, né? Também tem isso. Essa questão é importante, mas assim, esses dois contrapontos, na verdade, são o empresário que está em casa, ele vai pensar, o que vale? Vale essa ideia do Supremo de que todos têm que ser iguais, né? Todos têm a mesma vantagem, né? Porque a gente na faculdade a gente aprende desde cedo aquela história, né? O direito não socorre a quem dorme. Então quem entrou com a ação lá atrás ganhou, não dormiu, se socorreu do direito e ganhou. Mas hoje já não é bem assim, pode mudar o jogo. Gostei dessa frase, o direito não socorre a quem dorme. Passando para outro tema ligado ao STF, esse aqui vai dar o que falar. Nossa! STF julga direito à prisão especial para quem tem curso superior. É que tem tanta gente com curso superior cometendo crime aí que não tem mais jeito de ficar separando, doutor Fernando. É um outro modelo que vai mudando também, né? A gente tem aquela ideia, né? O sujeito ele tem um curso superior, ele tem cela especial, né? Vai lá, faz uma faculdade que pelo menos se você for preso, você vai ter cela especial, né? A tendência é que isso mude agora, né? Esse julgamento ele também está em andamento. O relator é o ministro Dias Toffoli, né? Ele agora interrompeu, inclusive, o julgamento, que está sendo virtual, né? Mas já existem votos favoráveis a derrubar essa benesse, né, de quem tem curso superior. Vale dizer, né, que o Código de Processo Penal, ele dispõe lá no artigo 295, serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva, e aí tem lá no seu inciso 7º, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Então, onde está a discussão aqui agora, né? E que há, inclusive, o Instituto dos Advogados do Brasil também emitiu um parecer defendendo essa manutenção da prisão especial, porque essa prisão especial ela se aplica antes da condenação definitiva, né? Então, o Instituto dos Advogados do Brasil, ele defendeu a manutenção porque ele diz o seguinte: para o relator Antônio Sérgio Altieri Moraes Pitombo, o dispositivo protege a dignidade da pessoa humana. E se a gente for pensar no Brasil hoje, no que é a realidade carcerária do Brasil, existe também essa razão, ou seja, você pegar, por exemplo, uma pessoa e jogar ela no sistema penitenciário antes da condenação definitiva, é válido? Ou se essa pessoa ela tem um curso superior, se essa pessoa teve uma educação num curso superior, não convém deixá-la numa prisão onde ela pode ter, pelo menos, a proteção, né, do Estado, enquanto a sua condenação definitiva não sai. Não é a visão que a gente está tendo aí do ministro Alexandre de Moraes, né, e de mais alguns ministros que já votaram pela acabar com a questão da prisão especial para quem tem curso superior. É algo muito polêmico, doutor Fernando, porque é o seguinte, a gente vê isso como uma mudança ou uma divisão social, né? Quem tem curso superior, em tese, não ficaria no meio de pessoas que seriam mais perigosas por não terem tido instrução, se a gente pensar na lei lá de trás, né? Então a gente tem, assim, isso que você colocou é perfeito, Marco. Assim, a gente tem, de um lado, o que o Supremo está entendendo? Que esse preceito, ele fere a Constituição
ao passo que ele tira a isonomia, ou seja, igualdade. A igualdade. Cidadãos com direitos diferentes, né? Então, esse é o argumento do Supremo, de alguns ministros até agora, né, para derrubar essa prisão especial. E, de outro lado, você tem a contrapartida, que é a realidade brasileira, a realidade carcerária brasileira, onde você, em tese, uma pessoa presa, por exemplo, uma prisão preventiva, antes de um trânsito em julgado, antes dela ser condenada, ela pode ir para um sistema prisional, que nós sabemos que é muito duro, né, e que pode ocasionar problemas para o resto da vida dessa pessoa. Então, o que é melhor, né? O que vale a pena? Né? Então, essa é uma coisa que vai ser agora definida pela nossa Corte Superior. Doutor Fernando Quercia, segunda-feira que vem a gente não tem o quadro, porque não tem o programa, né? O Brasil joga contra a Suíça a 13h, a gente vai transmitir o jogo. Então, daqui a 2 semanas, quero retomar esse assunto STF, porque eu acho que tem muito a ver, né? O nosso tempo está esgotando aqui, com o gancho dessa questão social que a gente falou, que é a gratuidade de passagem para jovens de baixa renda. A gente retoma esse assunto, então. Perfeito, Guarizo, um grande abraço a todos os ouvintes também da CBN. Muito obrigado, doutor Fernando, um abraço. Agora são 3h20.